Então, né, tava tendo uma aula aqui e aí teve uma dúvida um pouco mais profunda nessa questão, então a gente vai revisar aqui agora. Um vendedor de artigos esportivos percebeu que a sua comissão Aqui, ó. O mês em que tem a menor comissão é março, fim do verão, quando recebe em média R$ 100 de comissão. Depois disso a comissão vai aumentando até o mês de setembro, que costuma ser seu melhor mês, com R$ 1.000 em média. Depois disso a comissão vai caindo paulatinamente, virando o ano em queda até o mês de março do ano seguinte, quando a comissão volta a ser o pior nível médio do ano. Se a comissão do vendedor é Y e o mês do ano é X, sendo que 1 representa janeiro, 2 fevereiro até 12, que vai ser dezembro, qual é a função Y que representa a comissão do vendedor, né? Então a gente olhando pelos exemplos, as opções que a gente tem para assinalar, a gente sabe que é uma função senoidal. E aqui a gente vê que ela tem esse tipo de cara aqui, ó. Ela vai ter uma parte que não depende do x, uma parte que vai multiplicar a função seno, um deslocamento no x, né? E possível giro de fase. Para resolver o problema, então, a gente precisa saber quem é A, B, C e D, certo? Aqui tem um aviso aqui nesse site que eu vou usar. O que a gente sabe, então? A gente tem o pior remuneração, vale 100. Deixa eu só listar aqui, então, o eixo. E a gente sabe que ele vai receber entre 100 e 1.000. Então, para ficar um pouquinho mais fácil de ver, vou pôr aqui entre 0 e 1.100. Então, ó, o menor valor de remuneração dele vai acontecer em 100. E o maior vai ser em 1.000. Então, a gente vai ficar aqui oscilando entre esses dois valores. E ele disse que o primeiro mês, então, é janeiro. E em dezembro, que é o mês 12, ele tem uma variação anual, né? Então, eu vou colocar de 1 a 24 para a gente ver 2 anos. E ver se vai bater as condições. Aí ele falou que em março, que é x igual a 3, a gente tem o pior mês, que ele vai receber 100, então tem que ter esse ponto aqui. E em setembro, que é 9, eu vou ter que ter o melhor mês dele, que vai ser em 1.000 aqui. Então tem que tocar nesses dois pontos aqui, certo? Então vamos tentar representar isso. O que a gente vai ver? A gente vê pelas opções que normalmente o que aparece é 450 vezes o seno, ou 900 ou 1.000. Só que qual é o detalhe? A parte que não vai oscilar com o seno, que é esse A, ele vai ser o nível médio dessa oscilação. Então vai ser o valor médio entre os dois pontos que eu tenho que variar a função, né? Entre 1.000 e 100. Então eu sei que o Azinho vai valer 1.000, que é o maior valor, mais 100, que é o menor, dividido por 2, 550. Ou seja, já daria para descartar a opção C e a E. Então tem 3 valores aqui para variar. Dá para ver aqui pelas opções que é 450, né? É o que restou para o B. Por quê? Porque se o A é 550, o B vai ter que valer o maior valor, que é 1.000, menos o valor médio, 450, ou também o valor médio, 550, menos o menor valor, que é 100, 450. Então a gente vai replicar essa função aqui embaixo agora. Só que eu não tenho C e D, então primeiro eu vou ver como que fica A mais B seno de x. Ó, a gente tem uma função aqui que oscila entre os dois valores que a gente tem de remuneração, só que ela ainda não acertou os pontos, né? A gente tem que ter o menor valor em março e o maior valor em setembro, certo? Então eu vou ter que mexer em alguma coisa aqui, o C e o D, né? Então vamos pensar primeiro. 2x, olha só, tá vendo que tem mais oscilações? Lembra que a gente está olhando 2 anos, né? Então tem que ter um ciclo certinho e depois outro ciclo perfeito. Então vamos fazer x sobre 2. Bom, ó, já ficou um pouco mais espaçado, né? Então, quase o que eu queria. Mas qual o detalhe, ó? Eu estou tendo um máximo em março. Então primeiro eu vou descobrir qual que é a oscilação perfeita, né? Por quê? O que acontece? A função seno, a cada 2π, ou 360 graus, ela tem uma oscilação perfeita. Então, se em um ano, aqui ó, vamos lá, se em um ano, que é o mês 12, vezes o valor C, que é o que a gente quer descobrir agora, eu tenho que ter 2π, que é a oscilação completa de uma função senoidal, então C vai valer 2π sobre 12, que vai valer aquele valor ali que não me interessa muito. Então eu vou jogar aqui para cima agora, porque aí essa função aqui vai depender do C. Já não dá para vocês verem, né? Então deixa eu tirar aqui, x igual a 3 e x igual a 9.
que agora ficou um pouco melhor. Ou mesmo, deixa eu ver, dá pra olhar assim. Então agora eu tenho isso aqui, ó. Em vez de ser x sobre 2, eu vou colocar cx. Olha lá, tem uma oscilação perfeita aqui e tem outra aqui. Só que ainda não tá o que eu queria, né? No mês 3 eu tô chegando no máximo. E a gente sabe que tem que ser um mínimo. Então tem que ter alguma coisa aqui, menos 2, mais 3, que vai fazer com que eu fique, ó, perfeitamente no mínimo aqui no mês 3. Por enquanto tá aqui em 3.27, então não é esse valor aqui. Mas o que acontece então? Deixa eu tirar já esse intervalo aqui de 1000. Eu tenho que ter um giro de fase. A função seno tá vendo que ela vai de máximo até o mínimo, depois volta para o máximo até o mínimo. O seno de π sobre 2, menos π sobre 2 vale menos 1. Ou seja, eu tenho um valor mínimo quando eu tenho uma variação aqui dentro do que tem dentro do seno de menos π sobre 2. Isso por causa da regra da função seno. Então, se em x igual a 3, que é março, eu tiver aqui cx mais d valendo menos π sobre 2, eu vou ter o mínimo da função seno, que aí vai fazer com que A, valendo 550, menos 1 vezes o B, que é 450, eu vou ter o mínimo de 100. Então, vou fazer o quê? O C que eu já tenho, foi calculado ali em cima, vezes o mês 3, que é março, tem que, mais o D, que eu não sei quanto que vale ainda, tem que valer menos π sobre 2. Então, sei que vale, o D vai valer menos π sobre 2, menos 3C. E aí eu tiro daqui. Então, ó, menos 3,141592. Só que isso, se a gente ver aqui, vale menos π. Ó, 3,141592. 9265. Então, na verdade, o D vale menos π. Se eu fizer D igual a menos π, vai dar certo. E agora, se eu jogar para cima, eu posso pôr o D de novo. Então, mais D, valendo menos π, olha lá, perfeito. Eu tenho um mínimo em março, um máximo em setembro. E em 15, que é 3 mais 12, ou seja, o março do ano seguinte, eu tenho 100 de novo, o mínimo de novo. E aí em 21, que é 9 mais 12, eu vou ter outro máximo. Então, essa função aqui, com A valendo 550, agora eu vou tirar aqui os nomes. 550, e aí eu tiro A, mais 450, e eu tiro B. 2π sobre 12 é π sobre 6, né? Então, πx sobre 6, e o D vale menos π. Então, menos π, não. E eu posso tirar a função, então, 550 mais 450 vezes o seno de π sobre 6x menos π, vai ter um máximo em 1000 e um mínimo em... Vai ter um máximo em 1000 no mês 9 e um mínimo em 100 no mês 3. Então a opção aqui fica 550 mais 450 seno, π sextos de x menos π. Então a resposta da questão é a letra B. Perfeito?